Pela primeira vez, a Igreja Adventista do Sétimo Dia realiza concílio anual de forma remota. Instituições e ministérios fazem planos para cumprir o projeto estratégico I Will Go, Eu Irei. Esses e outros detalhes da reunião você vai saber agora, aqui na NN. Durante uma semana, líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia de todo o mundo se reuniram online para participar do concílio anual. Eles ouviram relatórios, revisaram procedimentos administrativos e planejaram a implantação do projeto I Will Go, que em português significa Eu Irei. As reuniões aconteciam das 7 às 11 da manhã, horário de Washington, D.C. Para quem mora na Califórnia, as reuniões começavam às 4 da manhã. Mas para quem estava em Sydney, na Austrália, terminava de madrugada no dia seguinte. Por causa dessas diferenças de fuso horário, os organizadores do concílio fizeram um esforço para concentrar todas as reuniões em 4 horas por dia. Elas foram intensas, mas bastante produtivas. A influência espiritual foi evidente. Havia momentos de oração meia hora antes do início das reuniões e meia hora depois da conclusão das atividades. Sempre havia uma atmosfera de paz ao tratar os desafios da Igreja Mundial. Como é de costume, o concílio começou com a conferência LEAD, sigla para Liderança, Educação e Desenvolvimento. O presidente mundial adventista, pastor Ted Wilson, abriu oficialmente o encontro. Os adventistas do sétimo dia são um povo único, com uma mensagem única e uma missão única. Tudo concedido pelo próprio Deus. É um privilégio fazer parte do movimento adventista de Deus, com uma maravilhosa missão e propósito nesses últimos dias da história. Nos últimos meses, podemos ver como o mundo mudou rapidamente. As economias foram duramente atingidas, negócios e comunidades foram fechados por longo tempo, vimos terríveis perdas humanas e as consequências estão em andamento, resultando em nossa reunião não presencial em Silver Spring para esta conferência LEAD e para o Concílio Anual 2020, tudo sendo feito pelo Zoom. Em todos os níveis, temos precisado tomar algumas decisões bem difíceis sobre finanças e pessoas. Mas a boa notícia é que servimos a um Salvador ressurreto e Ele está no mundo hoje, guiando sua igreja e há um maravilhoso evangelismo. Apesar da incerteza e do medo que nos rodeia, Deus ainda está conduzindo sua igreja e por meio de seu poder podemos ser âncoras de estabilidade e pilares de esperança. Representantes de ministérios, regiões e instituições educacionais da Igreja Adventista compartilharam formas de participar da iniciativa I Will Go, Eu Irei. Este é o nome do plano estratégico da denominação para os próximos 5 anos. Foram apresentadas ações da Secretaria da Igreja, do Ministério Infantil, do Departamento de Comunicação e da Missão Adventista. Iniciativas em várias partes do mundo. Japan Union Conference held. I'm the chair of Watford Interfaith Association. Over the last few months, One Vision has been bringing different groups from across our town together. Middle East North Africa Union is a vast territory. Após a conferência LEAD, começaram as reuniões administrativas do Comitê Executivo. Este corpo é formado por líderes da Sede Mundial Adventista, das 13 regiões ao redor do mundo e campos anexos, e por presidentes de instituições da Associação Geral. Na abertura, o secretário executivo da denominação, GT1, enfatizou o chamado profético da Igreja Adventista. Durante seu relatório, mostrou que em 2018 havia 21 milhões e 400 mil adventistas no mundo, um aumento de 687 mil em relação ao ano anterior.
O secretário destacou que a igreja na região centro-leste africana lidera em número de batismos e profissões de fé. Durante o relatório, o diretor de Arquivos, Estatística e Pesquisa da Sede Mundial, David Trim, enfocou 2 grandes desafios missionários. Primeiro, a necessidade de reduzir a perda de membros. Para Trim, a solução está no discipulado integral. Isto inclui nutrir, reter e capacitar adeptos que compartilhem verdades proféticas que apontam para Cristo e estão resumidas em Apocalipse 14. Também como parte da secretaria, o diretor da Missão Adventista, Gary Krause, apresentou as 2 frentes em que a igreja trabalha: missão global e conscientização da missão. Enquanto a global enfoca na plantação de igrejas, a conscientização se concentra nas ofertas missionárias e na obtenção de apoio para as missões. Krause destacou que em 2018, uma nova igreja foi aberta a cada 4 horas. Em 2019, a média caiu para cerca de meia hora, ficando em pouco mais de 3 horas e meia. Existem atualmente projetos de plantação de igrejas em 95 países. Já no relatório da tesouraria, o líder da pasta, Juan Prestol Poisson, iniciou sua apresentação reconhecendo que a Igreja Adventista depende, em primeiro lugar, de Deus. Prestol enfatizou que o lema de 2020 é sobrevivência. De acordo com ele, a redução do dízimo mundial é estimada entre 5% e 25% e das ofertas missionárias entre 10% a 40%, dependendo da região. Entre as ações para acompanhar a queda das entradas, houve redução de pessoal, redução de verbas de viagens, além de redirecionamento de recursos e realocação de receitas para áreas carentes. Durante o concílio, o comitê recomendou 3 emendas à sessão da Associação Geral. A primeira permitiria aos delegados determinarem o calendário das sessões da próxima Assembleia da Associação Geral em caso de adiamento por condições mundiais desfavoráveis. A segunda provê a participação e votação virtual de delegados em reuniões, desde que possam ouvir e ser ouvidos. E a terceira mudança permitiria aos comitês da igreja se reunirem virtualmente. O presidente mundial dos adventistas, pastor Ted Wilson, observou que tais emendas não vão ser implementadas até a votação e aprovação na sessão da Associação Geral que acontece em maio de 2021 em Indianápolis. Bem, estes foram alguns dos destaques do Concílio Anual deste ano. Na semana que vem, nós voltaremos com mais notícias de fé, amor e esperança. Que Deus abençoe e um abraço. In 1912, the Titanic sank. Istanbul was part of the Ottoman Empire, and the Adventist Church introduced a new way to advance mission. The very first 13 Sabbath offering supported early mission work in India. More than 100 years later, Adventists around the world have contributed to hundreds of projects, from building schools to launching mission boats. Countless lives worldwide have been transformed by the generous giving to this offering each quarter. Spicer Adventist University in India has benefited from the 13 Sabbath offering several times. The school has a rich history of teaching and training students for a higher purpose. In addition to the standard curriculum, Spicer's holistic education helps students grow academically, physically, and spiritually. Diversity is celebrated, with students coming from almost every state in India, as well as other countries.
The campus is nestled in the city of Pune on a 60-acre campus with plenty of green space to explore and find peace from the busyness of everyday life. In the evening, students gather on the soccer field, the perfect place to unwind after class. Thanks to 13 Sabbath offerings, the university has been able to construct a science complex and currently offers several undergraduate and graduate programs in the field of science. In 1969, the offering helped build new dormitories. A few decades later, another women's dorm and married student housing. Jessica is a Spicer student who found comfort and refuge at the university. Spicer is my only hope where I can study about God, so I can learn more about Him and can share to my family. I like the people around here. They are very friendly and they are helpful. And I like also the surrounding. It is a spiritual place. Teachers strive to create a family-like atmosphere in the classroom and build strong bonds with students. Here in Spicer, the teachers are very close to us, the way how they love us like their own son. And of course, the food here is different, and Spicer provide different kinds of food where we cannot get in other university. And they give opportunity for the students to share their ideas, and they are open. The teachers are open, and the people around here are very good. Students and faculty at Spicer Adventist University want to thank you for supporting the 13th Sabbath offering. Thanks to God's blessing and your faithful giving, these projects have helped thousands of students receive training to serve God. Please pray for this campus. Pray that God will continue to use Spicer Adventist University for a higher purpose. Thank you for supporting the 13th Sabbath offering.
passam a voar e eu não posso respirar. Sinto as ondas a arrastar, sem sítio onde me agarrar. E então me lembro de ti e da promessa que um dia di. Sei que me salvaste a mim. Vou confiar e segurar a tua mão, com a certeza que há vida e tenho a salvação. Jesus, te peço, dá-me simplesmente a paz, a calma que eu sei te aceitar. Preciso de me ajoelhar perante ti, me humilhar e sem receio me entregar. O teu descanso está para além do que consigo entender, mas sei que basta pedir. Tranquilidade tens para oferecer aos que a procuram ter. Vou confiar e segurar a tua mão, com a certeza que há vida e tenho a salvação. Jesus, te peço, dá-me simplesmente a paz, a calma que eu sei te aceitar. Mesmo em meio ao caos, vou descansar. Por o meu olhar só no Pai. Mesmo em meio ao caos, vou descansar. Por o meu olhar só no Pai. Vou confiar e segurar a tua mão, com a certeza que há vida e tenho a salvação. Jesus, te peço, dá-me simplesmente a paz, a calma que eu sei te aceitar. Queridos irmãos, que alegria poder estar aqui convosco nesta manhã de sábado. Para mim é um sábado muito especial,
por várias razões. Em primeiro lugar, porque este é o momento do louvor ao nosso Deus, é o momento de estarmos presentes na sua casa de oração para lhe prestarmos o nosso culto, a nossa adoração. Isso é uma bênção para mim e eu tenho a certeza que para vós também é um motivo de grande gozo e de grande alegria. Mas também este é o último sábado que passarei como pastor desta igreja. Poderei aqui voltar como uma visita da igreja, com muito gosto, com muito prazer, mas oficialmente como pastor desta igreja, este é o último sábado. Há tempo para tudo, diz a Bíblia, há tempo para começarmos o nosso ministério num determinado lugar e também há tempo para terminarmos esse ministério. E assim é a vida ministerial. Nós nos vamos sucedendo uns aos outros e muito em breve, mesmo muito em breve, os irmãos terão aqui um novo pastor e parece-me a mim que desta vez não será apenas um novo pastor, mas serão 2 pastores convosco para vos ajudar, para vos auxiliar nesta caminhada que esperemos seja marcada por aquele grande encontro um dia na Pátria Celestial, quando Jesus vier buscar os seus filhos e levá-los para o seu reino eterno. Eu costumo dizer que na despedida geralmente ficarão as últimas palavras, mas eu gostaria de começar dizendo-vos que a minha esposa, a Sandra, ela hoje não está aqui, ela teria muito gosto em estar aqui e os planos que nós fizemos foram esses, foi para que ela estivesse aqui neste último sábado em que passo com os irmãos aqui nesta igreja e também sei, do outro lado de lá, outros queridos irmãos nos estão a ver e nos estão a ouvir, mas devido às contingências e às limitações impostas, enfim, pelas autoridades, ela não pode sair do seu concelho da área da sua residência e eu próprio, para sair, fui abordado pela polícia quando estava a sair exatamente do Montijo e tive que me valer da minha credencial de pastor e dizer, olha, eu sou pastor na igreja do Barreiro e então eu tenho que ir, estou a deslocar-me para oficiar os momentos de culto divino ao Senhor. Enfim, sabemos que são estas as contingências, as limitações que nós temos e temos que enfrentá-las sempre com um espírito de paciência e eu creio que se nós cumprirmos as regras, se nós cumprirmos as normas que são impostas, que são aconselhadas, os primeiros beneficiados seremos sem dúvida nós. Eu mesmo estou aqui hoje a falar-vos e vou falar o tempo inteiro com esta máscara, embora que no plano de contingência da nossa União o uso de máscara para aquele que prega é facultativo, mas eu pretendo usá-la esta manhã e eu peço aos irmãos que me desculpem, mas também sou uma pessoa com alguns fatores de risco, daí que todos os cuidados, como é natural, são poucos. Eu agradeço a toda a igreja, agradeço aos irmãos aqui presentes e a outros irmãos também que já aqui estiveram noutros sábados, aqueles que nos estão agora a ver do lado de lá desta Câmara. Agradeço pela maneira como têm respondido às orientações da igreja, como têm respondido no meio de tanta limitação. Agradeço o civismo, a compreensão, a paciência de cada um e tudo isso certamente irá sempre reverter em nosso benefício próprio. Louvo a Deus também porque nas nossas instituições ainda não houve um caso de Covid-19. Eu estou a falar, por exemplo, dos lares de terceira idade, onde quando nós ouvimos hoje em todo o nosso país
de lares onde tem sido terrível, onde há surtos enormes da doença, onde há pessoas a morrer. Isso tem sido o pão nosso, como se costuma dizer, de cada dia, aquilo que está a acontecer comumente. No entanto, nos nossos lares, pela graça de Deus, pelo favor do Senhor, pela sua misericórdia, ainda não fomos ali atingidos por este mal. Isto não significa que não possa acontecer. Só não acontece a quem não tem que se expor, e nos lares os funcionários que ali trabalham têm que se expor. Eles têm família, eles têm que no final de um dia regressar às suas casas e, portanto, estão expostos. Mas graças a Deus não há qualquer caso. Eu sei que todos os meses estão a fazer testes precisamente para cautelar qualquer situação. Ainda ontem a minha esposa me dizia: olha, eu recebi o resultado do meu teste que tinha feito no dia anterior e o teste tinha dado negativo, e disse-me, para minha satisfação, que o teste que foi realizado a todos os funcionários naquele lar foram todos negativos. Por isso é um motivo para agradecermos a Deus. Mas, queridos irmãos, é com tristeza que realmente eu saio, irmão Luís, desta igreja, e queridos irmãos, num tempo de contingência, num tempo em que não vos vou poder abraçar a todos, porque esse seria o meu desejo. Abraçar-vos, mas não o posso fazer fisicamente, mas acreditem que o abraço que eu tenho para vocês é realmente um abraço de coração. Não fui um pastor com uma grande longevidade nesta igreja, pelo contrário, foi muito pouco tempo aquele que passei aqui, foram cerca de 3 anos o tempo que passei aqui, portanto, muito pouco tempo, ainda teria, segundo aquilo que é normal, mais 2 anos para aqui estar, mas todas as contingências da vida, as peripécias da vida, e não só, os planos de Deus, que estão sem dúvida acima dos nossos planos, tudo isso contribuiu para que eu hoje esteja aqui a despedir-me de cada um de vocês. Não vos poderei dar o abraço à saída, mas dou-vos daqui a todos e a todos aqueles que estão do lado de lá o abraço do coração. Que Deus vos abençoe, e quero agradecer à Igreja do Barreiro. A Igreja do Barreiro vai ficar marcada na minha vida por várias razões. Mas, irmãos, ninguém poderia esquecer, seria ingratidão se eu o fizesse. Quando no momento mais difícil da minha vida, no tempo em que fui pastor desta igreja, estive de baixa, estive hospitalizado entre a vida e a morte, quando alguns diziam que realmente ninguém dava nada por mim, que realmente iria descansar, seria o final da minha vida terrena aqui, mas eu vi uma igreja unida em oração. Eu não estive presente nessa altura, mas eu sei por aquilo que aconteceu, e sei também pelas palavras que me eram transmitidas todas as semanas, para não dizer todos os dias, que a igreja orou, e orou muito pelo seu pastor, que a igreja se uniu nessa ocasião e esteve unida em oração. Se eu esquecesse, seria a pessoa mais ingrata deste mundo. Acreditem que não existe nada no meu coração a não ser para convosco, a não ser gratidão. Agradeço de coração todo esse tempo e a forma como os irmãos sempre me trataram. Fui sempre muito acarinhado nesta igreja, desde o primeiro dia quando fui recebido aqui, até, creio eu, irmão Luís, até ao dia de hoje, quando vou sair daqui também. Por isso, queridos irmãos, as palavras seriam e serão muito poucas para vos dizer aquilo que eu sinto. Mas vamos continuar a ver-nos, com certeza. O mundo não é grande, este país é muito pequeno, e afinal eu também não estou muito longe aqui do Barreiro. Eu estou próximo, moro no Montijo, não é? Por isso, de certeza absoluta que vamos continuar a ver-nos. Gostaria de dizer 2 palavras acerca dos novos pastores que virão. Eles virão por um período, como os irmãos já devem saber, curto,
virão até o mês de julho do próximo ano, até julho de 2021. Serão eles o pastor Dário Santos, que neste momento é o departamental de jovens da nossa União, e o pastor Filipe Macedo. O pastor Filipe Macedo não é tanto conhecido dos irmãos, é um jovem pastor que está a começar o seu ministério, e ele vem exatamente como pastor estagiário para esta igreja. Vai estar a coadjuvar o pastor Dário Santos. Mas o pastor Filipe Macedo é sobrinho do nosso querido irmão Carlos Macedo, que hoje está aqui e que nos dá o prazer também da sua presença. Por isso o que eu peço aos irmãos é que recebam tão bem estes dois pastores como me receberam a mim, ok? Recebam-nos, porque ajudem-nos, procurem estar sempre do lado deles, e eles vão sem dúvida também estar do vosso lado e vão sem dúvida também ajudar esta igreja. Estarão só até julho de 2021 por uma razão, porque realmente o pastor que está indigitado para vir para a igreja do Barreiro, ele não pode, ele está no estrangeiro e não pode regressar a Portugal antes de julho de 2021. Por isso é que se procurou arranjar um plano, vá lá, de emergência, para que a igreja também não ficasse sem pastor, ok? Embora a igreja de Barreiro tenha uma boa liderança, o conjunto de anciãos que temos nesta igreja oferece, digamos assim, bastante tranquilidade aos membros da igreja, à própria igreja, porque são pessoas, sem dúvida, competentes. Que Deus continue a abençoar os anciãos desta igreja, que Deus continue a abençoar cada irmão, cada irmã. Esta é realmente a minha oração. E hoje eu escolhi como tema para a nossa meditação falar-vos sobre um combate. O combate da fé, que afinal de contas é o combate que todos nós travamos. Não é só o combate travado pelos pastores, pelos ministros de culto, por aqueles que são chamados pelo Senhor para exercerem esta responsabilidade no pastoreio da igreja, mas também é o combate que cada um de nós, cada irmão, cada irmã também tem que enfrentar, porque também cada um é chamado para a missão de levar ao mundo o Evangelho da salvação. Essa responsabilidade não cabe apenas aos pastores, ela é comum a todos aqueles que se alistam, a todos os soldados de Jesus. E os soldados somos todos nós. O grande comandante é Jesus, e é para esse comandante que temos que olhar enquanto avançamos. Mas hoje eu gostaria de começar com um texto bíblico que encontramos no livro de Provérbios, no capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, que diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Salomão está aqui a falar da experiência cristã, ou seja, da experiência do justo, como ele diz aqui, daquele que foi justificado. O justo é exatamente todo aquele que conheceu Jesus, que se entregou a Jesus, que recebeu o perdão da parte de Cristo. Esse é que, segundo a linguagem bíblica, é chamado de justo. E diz que a vereda, ou o caminho do justo, é como a luz da aurora. Ora, a luz da aurora, ela nasce, portanto, acontece pela manhã, ao nascer do sol. Mas depois, ela vai brilhando cada vez mais. À medida que o sol se vai levantando, digamos assim, até chegar ao dia perfeito, quando é meio-dia, então o sol está brilhando com bastante intensidade. E é assim que Salomão, ele vê a experiência cristã. Ou seja, a vida cristã é uma carreira que temos que percorrer se quisermos chegar ao céu. E cada um de nós tem o seu percurso. Não se alcança o final desta carreira
apenas num único momento. Ela é progressiva, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. No entanto, eu convido os queridos irmãos a lerem comigo Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 2. O apóstolo Paulo diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O que é que o apóstolo Paulo ele pretende dizer com isto? Em primeiro lugar, ele diz, olhem, nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. E é verdade, queridos irmãos, há muita gente olhando para nós, os nossos vizinhos olham para nós, os nossos amigos no trabalho olham para nós, eles percebem realmente qual é o tipo da nossa fé pela conduta que nós temos. A vida cristã, ela é avaliada pelos frutos que o cristão produz, ok? E quando não produzimos frutos, então quer dizer que algo não está bem na nossa carreira espiritual. O apóstolo Paulo ele dizia que nós somos como que um espetáculo ao mundo, ok? E isso aumenta, sem dúvida, a nossa responsabilidade. Quer dizer que enquanto caminhamos, há uma nuvem de testemunhas que olham para nós e estão interessados realmente em ver qual o efeito de Cristo na vida das pessoas. É isto. Em segundo lugar, neste texto, nós vemos que Paulo diz, olha, temos que deixar todo o embaraço e todo o pecado. Isso é extremamente necessário. No dia em que nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, diz a palavra de Deus que o Senhor nos perdoou e nos purifica. Nos perdoa e nos purifica. E agora Paulo diz aqui, olha, não leves ainda os restícios disso contigo durante esta caminhada. Procura desembaraçar-te disso. Procura deixar para trás isso. Por vezes não é fácil, mas é aí que realmente temos que investir através da oração, através do relacionamento com o nosso Mestre, com o nosso Jesus. Em terceiro lugar, Paulo diz, corramos com perseverança. Quer dizer que nesta caminhada temos que ser perseverantes. Temos que insistir, porque vamos cair provavelmente algumas vezes, mas devemos ser perseverantes, levantar-nos e continuar a nossa caminhada. Porque em quarto lugar, Paulo diz no texto, com os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então os nossos olhos devem estar fitos em quem? No pastor. É isso? Não, eu sei, irmãos, eu sei que há muita gente com os olhos fitos no pastor. Que responsabilidade o pastor tem? Acabei de vos dizer há pouco que há uma nuvem de testemunhas olhando para nós. Que responsabilidade nós temos? Mas o que o Paulo diz aqui é que só seremos bem-sucedidos nesta caminhada, nesta carreira, se realmente tivermos o nosso olhar fixado em Jesus. Porque Ele é o nosso modelo. Sempre que procurarmos o nosso modelo em alguém, nós fracassamos. A única forma de não fracassar nesta experiência, nesta carreira cristã, é fixarmos os nossos olhos em Jesus. Quando Jesus falou da experiência cristã, Ele falou de uma vida difícil. Por exemplo, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Jesus não disse, olha, no mundo vocês não vão ter dificuldades nenhumas, vai ser tudo fácil, não vai haver lutas, não vai haver tentações, não vai haver problemas. Não, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas depois Ele diz, não é? Mas tem de quê?
bom ânimo, e ele se apresenta também como exemplo para nós nesse capítulo, porque ele diz: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. O apóstolo São Paulo, por exemplo, ele dizia em Efésios capítulo 6, versículo 12, Efésios 6, 12, ele dizia: não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. O que Paulo está aqui a dizer é dizer: olha, a nossa luta é uma luta complicada porque o nosso inimigo é invisível. Nem a microscópio conseguimos vê-lo. Ele diz: a vossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Queridos irmãos, reportemo-nos à carreira do apóstolo Paulo e tiremos alguns exemplos para a nossa vida sobre o que é combater o combate da fé, sobre o que é completar a carreira. A certa altura, Paulo punha-se a analisar a sua vida cristã e ele fez uma declaração terrível a respeito dele próprio. Ele dizia: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que Paulo constatava era exatamente isso, um miserável. Eu sou um miserável. Mas então, o apóstolo Paulo, um baluarte da fé, o maior evangelista, se calhar, que o mundo conheceu, um grande homem de Deus, um homem com um nível espiritual muito elevado, agora ele diz: afinal de contas, eu sou um miserável. Miserável homem que eu sou. Mas, meus queridos, Paulo falava então daquilo que o afetava na sua carreira espiritual. E reparem, ele um dia, Paulo diz o seguinte: o bem que eu quero fazer, isso não faço, mas o mal que eu não quero fazer, é isso que eu faço. Era por esta razão que Paulo se achava um miserável, porque sempre que ele queria fazer aquilo que era correto, ele fazia sempre aquilo que era incorreto. E por isso, miserável homem que eu sou. É verdade. Mas, mais adiante, Paulo dizia o seguinte: eu prossigo para o alvo. Não que eu seja perfeito, não que eu tenha alcançado já a vida eterna, ou garantido a vida eterna, mas há uma coisa que eu faço: eu esqueço-me daquilo que ficou para trás, eu avanço para o que está diante de mim, eu prossigo para o alvo. Ou seja, apesar de tudo isso, Paulo não desistia. Apesar de ele saber que era um miserável, apesar de ele saber que a sua luta era terrível, porque ele muitas vezes queria fazer o bem e não fazia, muitas vezes não queria fazer o mal e era isso que fazia. Apesar de tudo isso, Paulo não desistia. Quantos têm desistido quando veem que realmente a luta é dura e que não conseguem, porque caíram uma vez, porque caíram a segunda vez? Meus queridos, o apóstolo Paulo, ele diz: eu prossigo, eu avanço, eu esqueço-me do que atrás fica. Há uma carreira que temos que cumprir e por isso devemos fixar os nossos olhos em Cristo. Sabem o que aconteceu com Paulo mais tarde? Eu estou a citar textos assim que os irmãos conhecem muito bem. Paulo dizia então: já estou crucificado com Cristo. Como é o resto, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olhem só, Paulo chegava agora a um patamar realmente impressionante. Ele dizia: não, agora eu sei, agora não vivo mais eu,
mas Cristo vive em mim. Meus queridos, poderemos nós lá chegar? E por que não? Mas a nossa preocupação não deve estar exatamente aí se eu posso ou não posso chegar lá. A nossa preocupação deve ser em prosseguir, em avançar, apesar das dificuldades, continuar, não desistir. A vida cristã é feita de altos e baixos. Para Paulo foi uma caminhada de lutas, mas foi uma caminhada ascendente. Uma caminhada ascendente. E sabem, quando Paulo está a terminar o seu ministério, já no finalzinho do seu ministério, ele escreve algumas cartas, ele escreveu a carta a Tito, escreveu uma carta a Filemon, depois ainda temos a Epístola dos Hebreus, antes das Epístolas de Pedro. Nós temos, um pouquinho antes das duas Epístolas a Tito e a Filemon, as duas Epístolas de Paulo a Timóteo. E é aí, na segunda carta de Paulo a Timóteo, que Paulo ele vai antever, ou ele diz que antevê realmente o final da sua carreira. E o final da carreira para Paulo não foi um final risonho. Não foi. Eu imagino Paulo já um homem de uma certa idade, já cansado, envelhecido, pelas privações e dificuldades da vida também. Ele agora escreve a sua segunda carta a Timóteo. E na segunda carta a Timóteo, Paulo fala exatamente do final da sua carreira. Vamos ler em 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos ler do versículo 3 ao versículo 7. Reparem, 2 Timóteo, 2 de Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 7. Paulo diz assim ao seu jovem filho espiritual: sofre comigo como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E também, se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Nas derradeiras palavras aqui deste texto, Paulo diz a Timóteo: olha, considera bem aquilo que eu te estou a dizer, porque realmente aquilo que eu te estou a dizer é muito importante e eu sei que tu estarás atento às minhas palavras. Mas reparem, no versículo 3, Paulo diz: sofre como bom soldado. O que é que um soldado faz? O que é que um soldado faz? Um soldado, ele luta, ele combate, é um combatente. O que é um combatente? É um soldado. Então, Paulo está a dizer a Timóteo: olha, sofre comigo como bom soldado, porque o soldado sofre, muitas vezes é ferido, mas o soldado, mesmo ferido, ele deve continuar a avançar. Ele tem a sua missão, ele precisa de cumprir a sua missão. Depois, no versículo 4, Paulo diz: na carreira cristã, nada se alcança sem desprendimento e sem renúncia. É isso que ele diz. É isso que Paulo diz. Vamos ler o versículo 4 mais uma vez, queridos irmãos. Paulo diz: nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios desta vida. Tem que haver desprendimento, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Quem nos alistou? Jesus. Tu foste alistado por Cristo para este combate. Temos que combater. Porquê? Porque Satanás anda ao derredor, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar.
Satanás não dá 1 centímetro de descanso aos filhos de Deus. Ele não dá. E nós não assistimos, nós não percebemos. Mas muitas vezes Satanás não nos derrotou, não nos levou à miséria, porque Deus pôs a sua mão, porque Deus enviou o seu anjo. Por isso o céu um dia será um lugar realmente de grandes surpresas. E no versículo 5 e 6 deste texto que acabamos de ler, Paulo diz que a carreira cristã não é fácil, mas é compensadora. O lavrador espera pelo fruto do seu trabalho no tempo certo, no tempo devido. O atleta espera a recompensa pelo seu esforço, pela sua garra, pelo seu combate. Meus queridos irmãos e amigos, agora no capítulo 4 de 2 Timóteo também, vamos agora ao capítulo 4, e vamos ver o que Paulo continua a dizer a Timóteo. Capítulo 4, versículo 5. Paulo diz, eu vou ler do capítulo 4, versículo 5 até ao versículo 7. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofras aflições, faze a obra de um grande evangelista, cumpre bem o teu ministério. Olhem, Paulo em primeiro lugar diz a Timóteo, meu amigo, sê sóbrio, sofras aflições, virão aflições. Queridos irmãos, o Senhor não nos engana. Eu não vim aqui esta manhã dizer-vos que é tudo fácil na carreira cristã, e os irmãos sabem muito bem que não é fácil, pela vossa própria experiência, as dificuldades que têm encontrado na vossa vida durante esta caminhada. Mas Paulo diz, mas faz a tua obra. E qual era a obra de Timóteo? Ele diz, evangelista, cumpre o teu ministério. E a seguir, Paulo diz, quanto a mim, já estou sendo derramado como libação e o tempo da minha partida está próximo. Olhem que Paulo diz, o final da minha carreira como apóstolo, como servo do Senhor, está próximo, está a chegar, aproxima-se. E realmente aconteceu. Paulo foi assassinado. Dizem os historiadores que Paulo foi decapitado. Mas ele diz no versículo 7 o seguinte, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei o quê? Guardei a fé. E isto é o que importava para o apóstolo São Paulo. Ele fala da sua vida, da sua carreira cristã como um autêntico combate. Ele diz, combati o bom combate. Queremos saber como é que foi esse combate de Paulo? Nós sabemos apenas uma parte. Aquilo que Paulo disse. E o que ele disse está lá em 2 de Coríntios, no capítulo 11, versículos 24 a 28. 2 de Coríntios, capítulo 11, versículos 24 a 28. Eu não vou ler esse texto todo, ele vai aparecer, creio eu, aqui na tela. Cá está, o texto está ali na tela. Os irmãos poderão lê-lo e acompanhar, ou acompanhar nas vossas próprias Bíblias. Mas eu vou resumir o que está ali na tela. Vou resumir o que está ali na Bíblia, cada um irmão está lendo. Olha o que Paulo diz, eu recebi 5 quarentenas de açoites menos 1. 5 quarentenas de açoites menos 1. Sabem quantos açoites são? 199. Não é? 5 quarentenas, 5 vezes 40 dá 200, portanto ele diz menos 1, quer dizer que Paulo contou-os bem, foram 199 açoites, mas mais, ele diz que durante 3 dias foi açoitado com varas, durante 3 dias açoitado com varas, é terrível, vocês imaginem só, num dia ele é chamado, é açoitado com varas. No final do dia, ele vai descansar, no dia seguinte continua a ser
açoitado com varas, 3 dias sendo açoitado com varas. Porquê? Porque ele era um homem mau, porque ele praticava a maldade, porque ele dizia a mentira. Não. Porquê? Porque ele pregava o Evangelho, porque ele falava do Senhor, porque ele olhava para Cristo e prosseguia na sua carreira. Ele diz: fui apedrejado, eu sofri 3 naufrágios, um dia e uma noite eu passei no abismo, em viagens, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da sua nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, fome e sede, em jejum muitas vezes, frio, nudez. E ele termina esta lista terrível de privações e dificuldades dizendo: além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado por todas as igrejas. Oh, que ministério rico, o ministério do apóstolo Paulo. Por isso ele dizia: combati o bom combate. Paulo olhava para todas essas privações pelas quais ele passou e ele dizia: o combate foi bom. O combate foi bom. Tudo isso ele chama de bom combate. Não sei se os irmãos se recordam, aqueles que já tinham uma certa idade, depois de 1984, devem se recordar bem. Eu recordo-me desse dia extraordinário, da primeira maratona feminina nos Jogos Olímpicos. A primeira maratona feminina dos Jogos Olímpicos deu-se exatamente em 1984. Eu lembro-me disso perfeitamente porque nessa altura competiu uma atleta nossa, uma atleta portuguesa que é muito querida dos portugueses, a nossa Rosa Mota. E a Rosa Mota participou nessa, pela primeira vez na maratona dos Jogos Olímpicos, foi a sua primeira maratona nos Jogos Olímpicos e acabou em 3º lugar. Acabou obtendo a medalha de bronze. Mais tarde ela viria a conquistar a maratona e se tornaria campeã do mundo e vencedora dos Jogos Olímpicos mais tarde. Mas os irmãos lembram-se de quem é que venceu, aqueles que assistiram ou que sabem pelo que ficou na história, quem é que venceu essa maratona? Não se lembram? Pois eu também não me lembrava, tive que ir pesquisar, agora sei, porque eu fui pesquisar para ver quem venceu a maratona em 1984. Lembram-se quem ficou? Eu lembro-me quem ficou em 3º lugar, foi a Rosa Mota, mas quem ficou em 2º lugar, venceu ou ganhou a medalha de prata, lembram-se? Também não. Não nos lembramos. Eu sei, se estiverem curiosos, quem venceu a maratona nesse ano foi uma atleta chamada Joanne Benoit. Foi a vencedora. A prata não sei, não tenho aqui. Bronze, Rosa Mota. Mas sabem, Joanne Benoit, a prata e o bronze foram esquecidos naquele tempo. Sabem porquê? Porque os olhos do mundo estavam fixados numa atleta chamada Gabriela Anderson, uma atleta suíça. Os irmãos lembram-se daquelas imagens daquela atleta que entrou no Estádio Olímpico de Los Angeles a cambalear, cambaleante. Ela parecia que estava ébria, ela não se aguentava. Os paramédicos aproximavam-se dela para ajudar e ela rejeitava os paramédicos e quase que caía. Ela erguia-se, continuava a caminhar, ela tinha um objetivo. Qual era o objetivo? O objetivo era cortar a meta.
Sabem em que lugar ela chegou à meta? Em 37º lugar. Em 37º lugar. O mundo esqueceu Joan Benoit. O mundo esqueceu Rosa Mota. O mundo esqueceu quem ganhou a medalha de prata. Mas o mundo jamais esqueceu Gabriela Anderson. Porque ela chegou, como se costuma dizer, quase morta ao final. E quando ela terminou, ela caiu e foi imediatamente assistida pelos paramédicos que ali estavam. Quando lhe perguntaram porquê, ela disse: eu tinha um objetivo nesta maratona e o meu objetivo era chegar à meta, era chegar ao fim. Meus queridos irmãos, nós também temos um objetivo. Também estamos a caminhar. A caminhada não é fácil. A caminhada é difícil. A caminhada é complicada. Eu gostaria de dizer-vos que Salomão, ele diz no seu livro Provérbios, capítulo 24 e versículo 16, que o justo cairá 7 vezes, mas o Senhor o tornará aqui a reerguer. Queridos irmãos, se eu tivesse uma palavra para dizer hoje a esta igreja e se vos pedisse para nunca se esquecerem, eu diria apenas uma frasezinha curta, meus queridos irmãos: nunca desistam da vossa caminhada, seja em que circunstâncias for. Nunca desistam. O justo cairá sim, como diz Salomão, cairá 7 vezes, mas o Senhor fará o quê? O Senhor voltará a erguê-lo. Sabem, lá no Evangelho de Mateus, vamos ler este texto, estamos quase a finalizar. Em Mateus capítulo 24, versículos 9 a 13, Jesus está a falar dos últimos dias desta etapa. Jesus está a olhar para o final da carreira de cada um de nós. Está a olhar para o final da carreira dos seus filhos que vão estar de pé quando Ele voltar. E então olhe o que Jesus diz. Então sereis entregues à tortura e vos matarão. Estou a ler a partir do versículo 9. E vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas depois no versículo 13, o que é que Jesus diz, irmãos? Olhem o que é que Jesus diz aqui no versículo 13. Mas quem perseverar até o fim será o quê? Quem terminar a carreira, quem for até o fim, quem não desistir, esse será o quê? Esse será salvo. Eu quero terminar voltando ao texto de 2 Timóteo, capítulo 4, porque eu deixei para trás um versículo. E eu gostaria, ao terminar esta manhã, que todos pudéssemos ler esse texto em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, quando Paulo diz: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Então Paulo diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Querida Igreja do Barreiro, a minha etapa aqui nesta igreja está a chegar ao fim. Mas não é a última etapa, disso eu tenho a certeza. A vida vai continuar. Diante de mim e de vós continuará um caminho que teremos que percorrer. Até aqui, durante estes 2 anos e pouco, 3 anos, nós caminhamos juntos. Agora
eu irei deixar-vos, mas eu irei continuar essa caminhada e os meus queridos irmãos irão continuar a sua caminhada. Não desistamos, irmãos. Continuemos passo a passo. Mesmo no meio das grandes batalhas, lembrem-se sempre, o justo cairá 7 vezes, mas o Senhor o tornará a erguer. Que Deus abençoe ricamente esta igreja a quem eu prezo tanto e a quem amo tanto, que realmente um dia todos nós, independentemente de nos voltarmos a encontrar aqui nesta igreja ou noutro lugar, independentemente disso, que realmente um dia nós nos possamos abraçar verdadeiramente na pátria celestial com Cristo, e que naquele dia em que Jesus voltar, nós possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, desde agora me está guardado o galardão. Que assim seja na minha vida e na vossa vida. É a minha oração e o meu desejo. Amém. Pastor, chegamos a momentos mais difíceis. Pastor, eu sei muito bem que o ser humano é um ser insatisfeito. Porém, quando algo está ausente, valoriza. Pastor, para mim, eu digo sinceramente, foram bons momentos que nós atravessamos nessa igreja. Em nome dessa igreja, também quero expressar que pode ser que no percurso de muitos dias houve alguns mal-entendidos, não mal-entendidos, bem entendido, digo eu, mas em nome dessa igreja, se houve alguma coisa, em nome dessa igreja quero pedir sinceras desculpas, que vamos esquecer o passado e que nessa caminhada que nos leva até a eternidade, vamos nos manter unidos. Segundo lugar, pastor, desde que está cá, eu confesso hoje, passamos em momentos difíceis, nunca passei momento em que tive que orar de olhos abertos. Mas Deus me ouviu, quando o pastor andou doente, eu tive que pedir a Deus, sabe o que é que se passa? Acompanha-me, Deus nos ouviu. A segunda fase foi quando reabrimos a igreja. Quando reabrimos a igreja, eu recebi muitas mensagens que o irmão vai ser responsável se houver algum caso na igreja. E eu disse, e todas as vezes que eu vinha pedir ao meu anjo da guarda que estivesse aí na porta, Deus, proteja essa igreja para que não haja nada. E hoje, até hoje, graças a Deus, nunca houve nada. Pastor, eu fico com uma lembrança forte, a tua voz. E eu acho que esta igreja, quando o pastor se ausentar, terá muita saudade dessa igreja. Mas para nunca se esquecer da igreja do Barreiro, pastor, temos aqui algumas recordações. É que o pastor, quando chegar em casa, olhar, recorde-se sempre da igreja do Barreiro. Nós temos muita consideração por ti. E eis aqui este presente. Muito obrigado. E vocês querem que eu sim, sim. Antes eu gostaria de dizer ao irmão Celestino e aos irmãos que estão aqui que as únicas recordações que eu levo da Igreja do Barreiro são as boas recordações, porque na minha mente, no meu coração, não há qualquer má recordação, absolutamente nada, e estou a ser sincero convosco. Portanto, não vejo, olho para trás, não vejo dificuldades, irmãos, todos nós temos, não é? Porque um pastor tem que se relacionar com as pessoas e as pessoas com o pastor, isso é normal. Mas dizer que algo ficou e que fez algum ressentimento, não, isso está fora de questão.
Não existe absolutamente nada. A única coisa que eu tenho para com a Igreja do Barreiro e que não posso esquecer foi aquilo que eu disse no início, é imensa gratidão. Porque realmente, queridos irmãos, é nos momentos mais difíceis que nós reconhecemos as pessoas. E foi no momento mais difícil da minha vida que eu vi o quanto esta igreja amava o seu pastor. Eu não me canso de dizer, houve inclusivamente uma irmã, que hoje não está aqui conosco, nem sei se ela nos está a ver, mas essa irmã, durante uma semana, ela jejuou em oração pela saúde do seu pastor. Irmãos, não se pode esquecer. Não se pode esquecer. E acreditem, o irmão Celestino acompanhou-me durante este tempo, quase todo, não todo, mas quase todo no início. Não era ele o primeiro ancião, mas depois foi já durante estes 2 últimos anos. Uma pessoa por quem tenho imensa consideração, estima, e eu só desejo ao irmão Celestino e aos outros anciãos, temos aqui o irmão Luís também, que é novo ancião nesta igreja, a todos estes anciãos, que aquilo que fizeram comigo, façam com o novo pastor que virá, porque ele vai precisar sempre da vossa ajuda. E eu vou abrir, então eu não resisto a abrir presentes, está bem? Eu vou abrir. A Sandra não está, pelos motivos que eu já expliquei. Ela ficou chorosa, ela gostaria de vir. Lá vou chegar já. Sim. Já vou chegar lá na imagem. Ok. Sim, senhor. Aqui está. Muito bem, queridos irmãos. Ele é pesado isto, hein? Aqui não queijo, não queijo. Ok, obrigado, Luís. Sim, senhor. Olha que coisa tão bonita, irmãos. Realmente. Ei, que coisa tão bonita, né? Isto é uma peça de cristal, um passe-portou com a nossa fotografia, a minha e da Sandra, e está escrito aqui: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém. Igreja do Barreiro, 2017-2020. Amém. Meus queridos irmãos, estas peças têm um lugar especial lá em nossa casa. Amém. Se os irmãos forem em nossa casa, lá estão as peças que nos ofereceram quando saímos das igrejas, e esta vai ficar nesse lugar especial também, ok? Mas no lugar especial da minha vida, que é o meu coração, vão ficar cada um de vós também, cada um de vós, ok? Que Deus abençoe. Muito obrigado pela vossa generosidade, que mais uma vez é manifestada através destes pequenos gestos. Muito obrigado. Pastor, então vamos agora à irmã Sandra. Eu lamento muito por ela não estar aqui presente, mas para a irmã Sandra não lhe dizer que como que você aceitou o irmão Celestino entregar as flores a ti para me entregar a mim? Para que não tenha esses problemas, eu vou chamar a minha esposa que venha entregar o ramo de flores e diga, não, foi a irmã Inocência, em nome da igreja entregou, não foi o irmão Celestino. Sim. Então, diga a irmã Sandra. Muito obrigado. Foi uma obreira dedicada. Sim. Em todos os momentos que foi chamada, nas palavras cruzadas, para fazer alguma atividade, nunca olhou para trás. Diga a ela que, em nome da igreja, nós agradecemos imenso. Muito obrigado, Deus irmão. também Direi possa sim, abençoar. senhor, com certeza. Direi. Irmã Inocência, muito obrigado. Sei que as flores ficam na história da Sandra, e há quem diga que fica sempre um pouco de perfume nas mãos dos que entregam flores, não é? Muito obrigado, não é? Muito obrigado. A Sandra não pôde estar, como eu disse, não pode estar, mas eu vou fazer chegar, ela vai ficar muito feliz. E realmente é como diz o irmão Celestino, a Sandra foi até hoje uma companheira fantástica na minha vida e no meu ministério. E eu não seria muito se ela não estivesse ao lado, não é? E nos momentos complicados da vida ela lá estava, e aqui também ela esteve sempre do meu lado. A Sandra não foi uma pessoa de se chegar muito à frente, mas ela estava sempre ao lado do pastor, sempre aconselhando, sempre dizendo, faz assim, cuidado, não faças isto.
é melhor, pensa bem, é melhor ires por aqui. E esse é verdadeiramente o papel da esposa do pastor, e ela o fez muito bem. Eu agradeço em nome da Sandra, e ela vai ficar muito feliz, sem dúvida. Muito obrigado. Muito obrigado então mais uma vez a todos, que Deus vos abençoe. Vamos continuar a encontrar-nos sem dúvida, e que o Senhor esteja com as vossas famílias e continue a abençoar esta igreja, que assim seja a minha oração.